Oi, 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 gente! Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo essa aula gravada. Vamos começar a nossa primeira live da semana. Já são 11 horas, então vamos lá. Bom, antes da gente começar o tema, enquanto o pessoal vai entrando, bom dia, JRC! Enquanto o pessoal vai entrando, bom dia, Dadi Pinheiro. Tá, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou passar alguns recados, tá? Rapidinho, e aí a gente já começa com o nosso tema de hoje, que é saúde emocional e vegetarianismo. Hoje a gente tem uma conversa um pouco polêmica, mas eu acho que vai ser bem legal, tá? Então eu vou dar os primeiros recados, tá, gente? Olha só, quem ainda não se cadastrou no grupo do Telegram, o link tá ali no meu perfil, tá? Agora no mês de novembro eu comecei um projeto de meditações guiadas, né? Até na semana passada a gente teve uma aula, uma live falando só sobre meditação. Então lá no grupo do Telegram todas as meditações estão disponíveis. Então eu sugiro que comece. Eu ia fazer esse projeto só em novembro, mas eu decidi que eu vou estender um pouquinho mais, então vai continuar em dezembro. Toda semana eu tô colocando uma meditação e a ideia é fazer aquela meditação semanal, tá? Tem um mini tutorial lá no canal do Telegram e tem também a aula que eu falei para vocês que teve na semana passada, tá? Deixa eu recusar uma chamada que tá tentando entrar aqui, tá bom? Bom, pessoal, no domingo a gente tem mais uma live que é sobre proteínas, que também vai ser uma live bem legal, vai ser às 17 horas, então eu espero vocês, tá? Proteínas no vegetarianismo. E eu vou então me apresentar um pouquinho, porque sempre tem gente nova, tá bom? Ah, não, tudo bem, JRC, tudo bem. Sempre tem gente nova, então eu vou me apresentar, tá? Eu sou a Cris de Alencar, eu sou nutricionista, formada pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu me formei em 2003, final de 2003. Pessoal, só me diz se o som tá legal, tá? Porque eu tô com uma chamada aqui insistindo, tentando entrar no telefone. Me diz se o som tá legal, tá? Então, me formei no final de 2003 e de 2003 até mais ou menos 2012 eu passei por uma história que outro dia eu conto, tá? Obrigada. Que talvez algumas pessoas já conheçam, eu toquei bateria profissionalmente, depois eu entrei trabalhei na perícia criminal, até que em 2012 para 2013 eu retornei para nutrição e comecei a atender numa clínica, e a partir de 2013 eu fui direcionando meu trabalho mais para vegetarianismo, até que em 2015 eu abri a Sutil Nutrição Vegetariana, um espaço destinado ao atendimento de vegetarianos, de veganos e de pessoas em transição ao vegetarianismo, tá? E a partir daí fiz antes, né, desde 2012 fiz algumas pós-graduações, nutrição esportiva, alimentos funcionais, nutrigenômica, depois concluí também a de nutrição funcional e fiz também formação complementar de instrutora de Hatha Yoga, de instrutora de Yin Yoga e coaching, e até que esse ano eu tô fazendo a formação de terapeuta Ayurveda. Sítio Família Natureza. Eu e minha família nos tornamos vegetarianos há 5 anos. Que beleza, que legal. Legal. Eu tenho uma história com vegetarianismo desde 98, quando eu comecei a praticar yoga pela primeira vez. De lá pra cá, eu tive muitos altos e baixos, né? E foi desde 2014, desde 2015 que eu não tive mais recaídas, né? Que a minha motivação fortaleceu bastante. Mas então vamos lá, pessoal. Vamos conversar sobre o nosso tema, que é vegetarianismo e saúde emocional, tá? A gente vai falar nessa aula de hoje sobre basicamente duas abordagens, tá? A gente vai falar sobre uma abordagem nutricional com uma visão mais ocidental, mais baseada em estudos acadêmicos, tá? E a gente vai falar também no final uma abordagem mais oriental, tá? Um pouco da visão do yoga em relação à alimentação sem carne. A gente vai falar um pouquinho sobre questões mais sutis relacionadas à alimentação vegetariana, tá? Bom, vamos começar então falando sobre essa questão mais ocidental, né?
a gente tem poucos estudos mostrando relação assim direta entre saúde emocional e vegetarianismo, mas alguma coisa a gente tem, tá? Então o que a gente tem? A gente tem alguns estudos que mostram, por exemplo, o papel positivo da alimentação vegetariana em depressão, em ansiedade, na melhora do humor, diminuição do estresse. A gente também tem alguns estudos, esses são mais frequentes, que mostram que há sim uma mudança de humor, mas que é muito comum a pessoa que se torna vegetariana, ela ter uma mudança de estilo de vida, que isso poderia também estar relacionado à mudança de humor. Como assim? Começa a ter uma vida, procura por uma vida mais consciente, uma vida mais saudável, muitos buscam, por exemplo, yoga, meditação, então os estudos mostram que isso tudo poderia interferir, tá? Um ponto que eu não falei que é muito importante é a gente entender que não existe uma alimentação só que vai resolver uma questão emocional, tá? A saúde emocional, ela merece uma abordagem integral. Então aqui eu quero falar mais sobre esse papel da alimentação e mais especificamente do vegetarianismo, tá? Então, continuando. O que mais que a gente tem de estudo falando do papel positivo do vegetarianismo, né? A gente tem muitos, aí sim, são muitos estudos mostrando que a alimentação vegetariana plant-based, ou seja, baseada em frutas, em vegetais, em cereais, em leguminosas, né? Não o vegetariano junk food. Então, essa alimentação vegetariana plant-based, ela traz muitos benefícios à saúde. E aí a gente tem muitos estudos que falam em relação à prevenção de doenças crônicas não degenerativas, prevenção e melhora de obesidade, sobrepeso, hipertensão, diabetes, bababá. E aí, pessoal, eu acho que vale a gente, então, começar a pensar o seguinte, né? Se já há tantos estudos mostrando esse papel na questão física, né, no nosso corpo físico, porque no mental e no emocional seria diferente, né? Então é aí que eu já quero começar a puxar a reflexão na nossa conversa de hoje, tá? Por quê? Nós somos seres integrados, né? Isso é uma coisa que o Ocidente já aceita, essa visão, que é uma visão já oriental de milhares de anos, de que nós somos seres integrados, né? Que nós somos corpo, mente, coração e espírito junto, né? E então há uma conexão muito forte entre mente, coração, corpo, né? Então, ou seja, o corpo influencia a mente influencia o corpo, o coração influencia a mente, né? Então, assim, tudo anda junto, né? E aí alguns exemplos que eu gosto de dar, que faz a pessoa ter bastante esse entendimento de como tudo anda junto, por exemplo, né? Vamos ver um exemplo de como o corpo e a mente estão junto. Corpo e mente andam junto, por exemplo, a pessoa que vai lá e dá aquela corrida, ela geralmente quando acabou de dar aquela corrida, ela tá mais relaxada, né? A mente descansa, né? Tem até uma frase que esses dias eu coloquei, quando o corpo cansa, a mente descansa, né? Então a gente vê uma relação direta da mente com o corpo físico, né? A gente vê também uma relação direta da mente com o corpo físico, por exemplo, em pacientes que recebem um diagnóstico de câncer, por exemplo, né? Um câncer no estágio avançado. Então, pacientes que têm que entram na doença de uma forma mais negativa, de uma forma mais depressiva, geralmente têm um prognóstico pior. E aqueles que encaram a doença de uma forma mais positiva, dentro das possibilidades, têm um prognóstico melhor, tá? Então a gente vê aí a interação, mais uma vez, da mente com o corpo, né? Outra questão, aquela pessoa que é muito estressada, aquela pessoa que é muito ansiosa, aí tem gastrite, aí fica com dor de tensão aqui. Ou seja, gente, eu só quero mostrar para vocês como realmente tem essa integração entre corpo, mente e espírito, tá? E então vale uma reflexão, né? Quanto a alimentação ela pode influenciar o nosso corpo físico? Quanto ela pode influenciar o nosso corpo mental, né? A nossa mente, quanto a alimentação pode influenciar o nosso corpo emocional e espiritual. Quer dizer, então, gente, fica uma reflexão. Onde acaba o mental e começa o físico? Onde acaba o emocional e começa o mental? Por que eu tô falando isso tudo? Tô falando por essa questão que eu falei de que já há muitos estudos consolidados que mostram vantagens de saúde física do vegetarianismo plant-based, né, de um vegetarianismo planejado, equilibrado, e por isso não há por que a gente achar que a questão emocional seria diferente, né? Ok, então vamos lá, né? Porque o que acontece, né? A gente no Ocidente,
a gente tenta muito particionar, né? Agora não tanto, a gente já está começando a agregar mais essa visão um pouco da Ayurveda, que já trabalha há milhares de anos, de que nós somos os seres integrados, tá? Então, gente, mas antes da gente ir para esse lado mais oriental, vamos focar nessa questão nutricional que eu falei, essa questão ocidental. Por que uma alimentação vegetariana, ela é capaz sim de ter relação com melhora no nosso humor, tá? Vamos conversar sobre isso, tá? Só um ponto que eu quero falar antes, que eu vi aqui no meu roteiro tem alguns estudos, inclusive no início desse ano, em abril, se não me engano, saiu um estudo que foi bastante polêmico na comunidade vegetariana, que foi tipo um compilado que uniu determinados estudos que sugerindo que o vegetarianismo poderia contribuir para a depressão. E esse estudo foi muito mal visto pela comunidade vegetariana e muito criticado por psicólogos, por nutricionistas, por médicos, porque havia muitas questões contraditórias, né? Que a amostra de vegetarianos muito menor do que a amostra de onívoros, que são quem come carne, porque havia estudos em que as pessoas já eram previamente depressivas antes de se tornar vegetariano, e houve até suspeita acho até que foi comprovado que parte do estudo foi financiado por interessados da indústria da carne, enfim, foi algo que eu achei importante falar porque foi levantado, assim, teve uma grande evidência sobre isso, mas que foi amplamente criticado, tá? Então, só para deixar isso aqui registrado, tá? Então, nutricionalmente, né? Então, como que nutricionalmente a alimentação pode influenciar o nosso humor, tá? Então, primeiro, eu vou falar sobre a questão da alimentação como um todo, e aí eu vou explicar na questão do vegetarianismo, tá? Como que a alimentação pode influenciar nosso humor? Primeiro ponto, né? A alimentação, através dos nutrientes, ela vai interferir na produção de hormônios. Por exemplo, hormônio de bem-estar, que é a serotonina, neurotransmissor GABA, que é um neurotransmissor que está relacionado ao relaxamento das células nervosas, tá? A alimentação também influencia a curva do cortisol, o hormônio do estresse, tá? Isso seria um dos pontos que a alimentação pode interferir nessa questão mais emocional. Outro ponto que a alimentação pode interferir na questão emocional em relação ao estresse oxidativo, né? Uma alimentação que gere mais estresse oxidativo, que a gente vai ver depois ali, é uma alimentação que vai contribuir para estados emocionais negativos. Por quê? Porque estresse oxidativo quer dizer o quê? Excesso de radical livre. O que o radical livre faz? Ele, no nosso sistema nervoso, ele atrapalha a produção desses hormônios de bem-estar, de relaxamento, tá? Então, uma alimentação que gere uma alimentação antioxidante, que vai prevenir excesso de radicais livres, vai ser benéfico para o nosso sistema nervoso e, consequentemente, para as nossas emoções também. E uma alimentação que gere muito estresse oxidativo vai contribuir para estados emocionais negativos, tá? Então, qual seria o terceiro ponto que a alimentação pode contribuir para questões emocionais, né? Tem a questão do intestino. O eixo intestino-cérebro já é algo amplamente estudado aqui no Ocidente, que há sim uma relação entre a saúde do nosso intestino, entre a saúde da nossa flora intestinal, das nossas bactérias e o nosso sistema nervoso. Então, se a gente tem uma flora intestinal saudável, a gente tem um intestino saudável, a gente vai ter mais chances de ter um sistema nervoso saudável, consequentemente ter produção de hormônios de bem-estar saudável, tá? Onde mais que a alimentação interfere? Dieta pobre em carboidratos complexos. O que é carboidrato complexo? Integrais, né? Do arroz integral, do feijão, das frutas, né? Então, uma dieta que é pobre em carboidrato complexo, ela contribui para aumentar o estresse, ela contribui para deixar a gente mais ansioso, tá? E um último ponto é a questão
Não, eu já falei da questão da modulação do cortisol, que é um hormônio, tá? Mas o vegetarianismo, né? Eu falei isso tudo da alimentação como um todo. E como que o vegetarianismo entra nessa história? Então, todos esses pontos que eu falei, a gente vai ver qual que é a relação com o vegetarianismo, tá? Então, o primeiro ponto que eu falei, a alimentação através de nutrientes vai fornecer a matéria-prima para a produção de hormônios do bem-estar, como serotonina, para a produção de hormônio do relaxamento, como GABA, tá? Para modular o hormônio do estresse, que é o cortisol. E todos esses nutrientes que são necessários para a produção desses hormônios, eles estão no reino vegetal. Ah, é só no reino vegetal? Calma, depois a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Não, mas eles estão sim no reino vegetal, tá? Então, em relação ao primeiro ponto, a gente já viu, para a produção de hormônios do bem-estar, ou seja, para influenciar o nosso estado, nossos estados emocionais, a gente tem matéria-prima no reino vegetal, tá bom? Segundo ponto que eu falei, uma alimentação que gere menos estresse oxidativo contribui para as nossas células nervosas, que consequentemente contribui para o nosso estado emocional, já que a gente já viu que mente, emoção, é uma coisa tudo meio junto, não tem como a gente separar, né? E onde que tem antioxidante, gente? Ah, antioxidante pode ser... Alguns nutrientes são antioxidantes, mas tem muitos compostos bioativos que estão nos alimentos que são antioxidantes. Então vamos por parte. Ah, um nutriente que é antioxidante, o zinco. O zinco está muito presente nas oleaginosas, nas leguminosas, feijões, lentilhas. Ah, mas o zinco também está na carne. Só que a carne, ela vem com zinco, mas ela vem com um potencial oxidante muito grande junto, que é a gordura saturada, que é a proteína de origem animal, tá? Então, no reino vegetal, a gente tem nutrientes, como, por exemplo, o zinco, que é antioxidante. Só que, além dos nutrientes, a gente tem esses compostos bioativos. O que é isso? Flavonoides, quercetina, curcumina, são compostos que não têm alimento de origem animal, gente. Só tem alimento de origem vegetal. E o que esses compostos antioxidantes fazem pela nossa saúde emocional? Como eu expliquei lá, vamos recapitular, porque tem gente chegando ainda. Eles diminuem o estresse oxidativo nas nossas células nervosas e isso contribui para uma saúde neuronal melhor, tá bom? Inclusive contribui para uma neurogênese, para a síntese de novos neurônios, tá? Ok, terceiro ponto que eu falei, né? Intestino saudável, cérebro saudável. A alimentação que deixa o intestino saudável, uma alimentação baseada em vegetais, né? São as fibras, tá? Então, isso na alimentação vegetariana, plant-based, claro, não tô falando do vegetariano junk food, é o que mais tem. O outro ponto que eu falei, questão do carboidrato complexo. Lembra que eu falei que uma dieta pobre em carboidrato complexo, que vem dos alimentos integrais, com uma dieta pobre de carboidrato complexo, como eu falei, contribui para estados emocionais negativos, né? Já na alimentação vegetariana, plant-based, a gente tem muito carboidrato complexo. Ou seja, gente, eu trouxe para vocês aqui mais ou menos 5 pontos, 4 pontos que a nossa ciência ocidental, né, os nossos estudos de universidades, de instituições renomadas, nos mostram como que a alimentação pode sim influenciar estados emocionais, né? E agora, nesse segundo momento, eu trouxe para vocês como que o vegetarianismo, ele tá presente nisso tudo e como ele pode sim positivamente atuar. Claro que uma alimentação vegetariana bem planejada, tá? Por quê? Porque uma alimentação, por exemplo, onívora, de quem come carne, que seja mal planejada, vai fazer mal para a saúde, assim como uma alimentação vegetariana mal planejada vai fazer mal para a saúde, tá? Ok, aí vem as perguntas, tá? Mas é só ser vegetariano? Como eu falei, não, tem que ser vegetariano plant-based, não dá para ser vegetariano junk food, tá? Isso significa que o vegetariano vai ter uma melhor saúde emocional, né? Tudo isso que eu falei significa isso? Depende, né? Como eu falei, as emoções, a saúde emocional não depende só da alimentação, né? Aliás, a alimentação é uma partezinha, né? A gente tem que ter toda uma abordagem bem mais ampla. Só que, vamos fazer uma comparação, né? Se a gente pega um onívoro, que é uma pessoa que come carne, pessoal, tá dando para entender a conversa? Se estiverem entendendo, manda um okzinho aí, manda um coraçãozinho, tá?
Então, vamos lá. O onívoro que come carne, né? Vou dar um exemplo hipotético, tá? Temos um onívoro que come carne, pouca carne, supondo uma vez ao dia, e tá bom, obrigada. E ele tem uma alimentação com bastante frutas e vegetais, tem uma alimentação saudável, consome pouca carne e tem uma alimentação saudável, tá? Essa é a primeira pessoa. Segunda pessoa, obrigada, gente. Segunda pessoa, um vegetariano, um vegano, que não consome nada de origem animal, mas que é aquele junk food mesmo, né? Tipo, hoje em dia a gente tem muitos produtos junk food, né? A gente tem muito fast food vegano. Então, esse é o segundo caso. É claro que o onívoro, que tem uma alimentação mais plant-based, ele vai ter mais chances de ter produção de hormônios do bem-estar do que o vegano que tem uma alimentação junk food, tá? Então, gente, a ideia aqui não como é que eu vou falar? Pregar que qualquer vegetarianismo vai ser melhor para estados emocionais. Não, a ideia é mostrar para vocês que sim, o vegetarianismo bem planejado, o veganismo bem planejado, ele pode contribuir e contribuir muito para estados emocionais. E, inclusive, a gente vê isso no consultório, né? A gente vê isso, pessoas que fazem a transição para o vegetarianismo ou para o vegetarianismo estrito ou veganismo, e há uma melhora significativa nos estados de humor, tá? Então, gente, vamos continuar aqui, né? Então, só para a gente concluir, antes da gente falar dos alimentos específicos que são importantes para atuar nessa questão do humor, quando que a alimentação vegetariana pode contribuir para processos emocionais negativos, né? E quando que isso pode acontecer? Quando é o vegetariano junk food. Por quê? Por essa questão nutricional, que ele não vai ter o aporte de nutrientes para a produção de hormônios do bem-estar, tá? Que mais? Quando aquele vegetariano que se torna vegetariano e não abre a mente para novos alimentos, né? Aí fica muito no arroz com feijão, ou na massa, ou queijo, ovo, os ovo-lacto-vegetarianos. E aí acaba ganhando uma monotonia na alimentação, que daí tem essa questão nutricional que vai influenciar, mas tem também a questão do prazer, né? Porque, gente, alimentar, comer é um ato de prazer, não tem como a gente negar isso, né? É um prazer e é muito bom. Então, a gente tem que abrir a mente para procurar novos sabores, para fazer adaptações, abrir a mente para ir para a cozinha, para testar. Porque se você faz uma transição e você não planeja a sua alimentação, se você faz uma transição e você não abre a mente para novos alimentos, você vai ficar naquela comida meia boca e o prazer, né? Então você tem que resgatar, você tem que procurar fontes, novos alimentos que forneçam realmente esse prazer, tá? Uma outra situação que pode contribuir que não é legal é muito comum quando a pessoa se torna, acho que principalmente vegana, ela tem acesso a conteúdos que mostram a extrema crueldade que existe na indústria da carne, né? E como isso é altamente deprimente e é muito chocante. Isso pode, de alguma forma, afetar emocionalmente a pessoa ou até mesmo desencadear alguma coisa emocional que ela já tinha ali dentro guardada, porque realmente são cenas muito fortes, muito chocantes, de muita crueldade. Então isso, de uma certa forma, pode até abalar emocionalmente a pessoa, mas que isso tem que ficar muito claro que não é uma questão nutricional, né? Como a gente viu anteriormente, nutricionalmente, o vegetariano bem planejado, plant-based, tem tudo para ter os nutrientes necessários e os antioxidantes necessários para ter um sistema nervoso funcionando legal, tá? Então, às vezes essa pessoa que faz essa transição, ela às vezes fica revoltada com a sociedade, e aí se exclui, e aí perde os amigos, e aí isso acaba levando a pessoa para uma... não perde os amigos, se exclui, né? Não se identifica mais, e aí isso acaba levando a pessoa para atritos familiares, e uma situação que emocionalmente não é legal, mas como eu falei, não tem nada a ver diretamente em relação à questão nutricional do vegetarianismo. E aí uma questão nutricional que acontece, que pode causar, por exemplo, aumentar depressão, é a deficiência de B12. Então a gente tem que estar sempre cuidando. Só que, como eu já falei em outras lives, deficiência de B12 não é algo restrito a vegetarianos, tá? Onívoros a gente tem muitos. É uma epidemia com deficiência de B12, tá bom? Então, gente,
Antes da gente falar aqui desses alimentos, eu só quero concluir o seguinte, né? Como eu falei, é bastante comum aparecer no consultório pessoas que fazem transição para o vegetarianismo e que relatam melhora significativa dos humores, né? Do estado emocional. E uma coisa que eu já vi acontecer algumas vezes, eu já ouvi de algumas pacientes que apresentava quadros depressivos e com a causa do vegetarianismo descobriu um novo propósito para a vida, né? Descobriu um propósito de ajudar o planeta, descobriu novos amigos, fez novas amizades. Então eu acho que, embora isso não seja uma questão nutricional, é uma coisa que vale a pena a gente falar, né? Porque eu acho que a gente tem que ter propósito nessa vida, né? E então, só queria falar isso. Ok, então vamos agora concluir essa questão ocidental, essa questão nutricional. Como eu falei, nutrientes são importantes para a produção de hormônios do bem-estar, como serotonina, de hormônio do relaxamento, como GABA, para equilibrar o hormônio do estresse, como o cortisol. Vamos falar da serotonina e da melatonina. Serotonina é o hormônio do bem-estar, melatonina é o hormônio que está relacionado ao sono, tá? O que a gente precisa para produzir serotonina e para produzir melatonina? Por que melatonina? Porque quem dorme mal geralmente não é bem humorado, né, gente? É mais fácil ter quadros emocionais negativos, tá? Então, o que a gente precisa para ter uma produção desse hormônio do bem-estar, a serotonina, por exemplo? A gente precisa de um aminoácido que se chama triptofano. O que é o triptofano? O que é um aminoácido? É uma parte de uma proteína. Ah, se é proteína, então vai ter na carne. Sim, vai ter na carne, mas vai ter no reino vegetal, e tem muito. Onde que tem triptofano no reino vegetal? Os alimentos, fontes de proteína, cereais, leguminosas, feijões, ervilhas, lentilhas. Temos, por exemplo, a banana, que não é considerado um alimento típico proteico, mas que tem proteína também e que é fonte de triptofano. A gente tem a aveia, a gente tem o milho, que também é um cereal, tá? Então, a gente precisa desse aminoácido, tá? O que mais que a gente precisa além do triptofano para a produção desse hormônio do bem-estar? A gente precisa de vitamina D. Qual é a nossa principal fonte de vitamina D? O sol, gente, né? O sol. Tem alimentos de origem vegetal que tem vitamina D? Tem. Cogumelos tem um pouco, mas a nossa fonte mais natural e mais saudável de vitamina D é o sol. Ou quem consome ovos também tem no ovo, tá? Mas o sol é o mais saudável e o sol é vegano, né, gente? Tá. O que mais que a gente precisa para a produção dessa serotonina? A gente precisa de vitaminas do complexo B, por exemplo, a vitamina B6, que também tem na banana, que também tem na aveia, que tem no farelo de arroz, que tem no alho, que tem na avelã, que tem muito no reino vegetal. A gente precisa da vitamina B3, que também tem no reino vegetal, que tem no amendoim, que tem na semente de girassol, e enfim, tá? Então, para a gente produzir serotonina, a gente já viu que tem uma gama de alimentos que existem no reino vegetal e que vai possibilitar essa produção desse hormônio do bem-estar, tá? Ok, e para o hormônio do sono, que é a melatonina, que daí rola uma certa polêmica, né? Por quê? Para a produção de melatonina, a gente tem que ter todos esses nutrientes que eu falei, que são importantes para a produção da serotonina, só que a gente tem que ter ainda o ômega 3, que vai ser o que vai trabalhar nessa conversão da serotonina em melatonina, que é o hormônio do sono. E o ômega 3 tem no reino vegetal? Tem, gente. Quais são os principais alimentos? Chia, linhaça, nozes. Aqui no Brasil seriam esses. Ah, mas e o peixe? Gente, peixe de águas profundas vai ter ômega 3, tá? Agora, esse salmão criado em cativeiro, com corantes, antibióticos, sei lá, mais o que, dificilmente vai ter ômega 3, tá? Ah, e aí uma outra questão que a gente deve levantar, né? Onívoro que come peixe. Quem é o onívoro que come peixe de águas profundas 2 a 3 vezes por semana? É muito raro, né, gente? Tem muito onívoro que nem come peixe, né? Então, mas eu tomo suplemento. Gente, se toma um suplemento de ômega 3, então começa a comprar o suplemento de ômega 3 de origem de alga. De origem vegetal, tá? E tem o DHA que a gente precisa para o funcionamento do sistema nervoso, tá? Só que, como eu falei, a gente tem no reino vegetal, além dessa questão das algas, né, dos suplementos de alga, a gente tem na linhaça, a gente tem na chia, a gente tem nas nozes. Ah, mas é uma quantidade menor, mas a gente coloca uma alimentação, se a gente faz uma alimentação planejada, a gente vai ter o ômega 3 suficiente, tá bom?
E tem alguns estudos que mostram que existem alguns alimentos que já são fonte direta do próprio hormônio, da própria serotonina. Não tem estudo mostrando se esse hormônio que já vem no alimento, se ele contribui diretamente para o nosso humor, né? Mas quais são esses alimentos que a gente já encontrou, que a ciência, né, ocidental já encontrou serotonina? E aí eu trouxe alguns exemplos: nozes, espinafre, banana, páprica, tá? Mas como eu disse, são fonte desse hormônio do bem-estar, mas a gente não sabe se diretamente ele atua causando bem-estar, até porque para ele ser absorvido, né, precisa ser degradado, tá? Ok? Então vamos lá, gente. Então, o que a gente viu até agora? A gente viu o Ocidente, a ciência ocidental, a ciência acadêmica, mostrando pra gente que os alimentos do reino vegetal contribuem para nossa saúde emocional, tá? Aí tem um outro neurotransmissor que eu falei, que é o GABA, que está relacionado a diminuir a agitação nervosa, né? Quais são os alimentos que contribuem para aumentar essa disponibilidade de GABA? Os alimentos fontes de magnésio. Quais são os alimentos fontes de magnésio? Do reino vegetal. A gente tem no cacau, no chocolate amargo, a gente tem alguns verdes escuros, como por exemplo, espinafre, coentro, a gente tem em amêndoas, em determinados oleaginosos, farinha de amêndoa, em castanhas, linhaça, gergelim com casca, leguminosas, né, que são feijões, lentilhas. Então, todos esses contribuem para a produção desse neurotransmissor que causa relaxamento das nossas células nervosas, né, que diminui a agitação nervosa. E aí, chás, né, gente? Alguns chás que atuam diretamente no GABA. Será que é chá de carne? Alguém já tomou chá de carne? Será que é chá de queijo? Será que é chá de ovo? Não, não é, gente. É chá de planta, tá? Então, a gente tem a melissa, a gente tem a folha do maracujá, a gente tem a camomila, que são chás que atuam diretamente aumentando essa disponibilidade desse neurotransmissor GABA, que está relacionado à diminuição da agitação das células nervosas e, consequentemente, a nos deixar em estados mais relaxados, tá? E um outro ponto que eu falei em relação à modulação do hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse, temos alimentos do reino vegetal, que é o abacate, e também algumas plantas que contribuem, tá, gente? Bom, e finalizando, tem mais uma questão, carboidratos, né? Como eu falei, carboidratos complexos. O que é carboidrato complexo? Integral. Os carboidratos, eles são muito importantes nessa questão dos humores. Por quê? Porque o carboidrato, ele influencia, ele ajuda na entrada do triptofano, que é esse aminoácido que eu falei que é importante para a produção de serotonina, do hormônio do bem-estar. Então, os carboidratos complexos, eles influenciam, ajudam a esse triptofano chegar nas nossas células nervosas, tá? Então, uma alimentação rica em carboidrato complexo, né? Uma alimentação equilibrada, tá? E, ok, tá? Então, falamos, deixa eu ver o que mais que faltou falar. Do estresse oxidativo, né? Então, eu falei que a alimentação que gera estresse oxidativo contribui para estados nervosos e, consequentemente, emocionais negativos, né? E o que é uma alimentação que gera estresse oxidativo e que, consequentemente, danifica nossas células neurais? É uma alimentação à base de industrializada, é uma alimentação com muitos farináceos refinados, é uma alimentação com excesso de açúcar, uma alimentação com muita gordura saturada e com muita proteína de origem animal, uma alimentação com muito agrotóxicos, com muita contaminação de metais pesados. Isso tudo contribui para a gente ter uma mente não saudável. E o que é uma alimentação que contribui para diminuir o estresse oxidativo e, consequentemente, para aumentar, para melhorar o funcionamento das nossas células nervosas, produção desses hormônios do bem-estar e do relaxamento? Qual que é a alimentação? É uma alimentação rica em antioxidante, que é o que? São os alimentos da natureza, como eu falei, né? Temos alguns reconhecidos que são muito antioxidantes: açaí, frutas vermelhas, oleaginosas, suco de uva, né? Tem os próprios alimentos fonte de ômega 3, como a chia, linhaças, nozes, tá bom? Ok, gente, então, a gente viu que sim, a alimentação pode influenciar a nossa saúde emocional, que uma alimentação vegetariana bem planejada pode contribuir sim
sob o ponto de vista nutricional para a produção de hormônios do bem-estar e, consequentemente, por uma saúde emocional melhor. Claro que, como eu falei, não é só a alimentação que vai definir a nossa questão emocional, tá? E agora eu quero começar a puxar o Ocidente para o Oriente, né? E aí eu quero primeiro falar sobre os biofótons, né? Que é algo que já é falado há algum tempo, mas que eu acho que é bem legal a gente falar, sabe? O que são os biofótons, né? Biofótons, eles são partículas de luz, né, que são geradas e que são emitidas por um sistema vivo. Como assim um sistema vivo? Qualquer ser vivo emite isso, qualquer animal emite isso, qualquer planta emite isso, qualquer fruta emite isso, tá? E aí, o que esse biofísico alemão, que é o Dr. Fritz Albert Popp, descobriu, né? Ele descobriu que esses biofótons exercem uma comunicação eletromagnética que influencia todo o funcionamento bioquímico e fisiológico do nosso corpo. Ou seja, essa energia que vem desses seres, né, por exemplo, das plantas, influencia diretamente o nosso funcionamento do nosso corpo, né? E os estudos mostraram também que alimentos recém-colhidos do pé têm mais biofótons do que alimentos que já estão há muito tempo, por exemplo, na prateleira do supermercado. De que o alimento que é recém-colhido do pé tem mais biofótons do que alimentos cozidos, né? Então, o que a gente vê com isso, né? A gente vê um biofísico que descobriu que há uma energia vital nos alimentos. E aí, a gente pensa, isso foi muito abordado nessa questão dos alimentos de origem vegetal. Mas e os alimentos de origem animal, né? Então aí eu acho que é uma coisa que a gente pode começar a refletir, já começar a puxar para essa questão mais sutil da alimentação, para essa visão mais assim iógica da alimentação, sair um pouco dessa questão ocidental, que é se o animal morreu, ele já não tem mais essa energia vital, né? E se a planta que saiu do pé veio carregado com essa energia vital e essa energia influencia positivamente o funcionamento de todas as nossas células, como o próprio biofísico viu no estudo dele, o que a gente pensa de um alimento que está ali embalado, de origem animal, que está embalado, que o animal passou por toda uma descarga energética negativa durante o processo em que ele foi criado e como ele foi assassinado, né? Então, embora o Ocidente ainda não traga estudos em relação a isso, né? Ou se traz, eu ainda não conheço, mas acredito que em breve isso deve acontecer, porque o que o Oriente estuda há milhares de anos, tudo tá vindo para cá, né? Então, eu acho que já vale, embora isso ainda não seja uma coisa falada, nem aceita academicamente aqui, em relação a essa energia sutil negativa dos alimentos de origem animal, eu acho que vale uma reflexão, né? Então, gente, o que a gente vê, né? Por exemplo, essa abordagem com essa tradição mais iógica, que, sim, a alimentação influencia o nosso estado energético, né? Então, como assim? Por exemplo, né? Como eu falei, né? Eu sou praticante e instrutora de yoga. Então, a gente vê que a pessoa que tem uma alimentação mais natural, que tem uma alimentação mais pura, ela tem mais facilidade na prática de yoga. E aquelas pessoas que, por exemplo, tem uma alimentação legal e aí chegou, por exemplo, na quinta-feira, saiu para comer uma pizza, por exemplo, né, uma comida mais pesada. E no outro dia, a prática não é tão legal, né? Então, a gente vê isso, a gente vê com quem pratica, a gente vê os próprios praticantes relatando isso, né? Então, gente, então o que eu quero trazer essa questão mais sutil é que sim, a alimentação vegetariana equilibrada, baseada em frutas, em leguminosas, em verduras, ela vai nos trazer, sim, pode nos contribuir sim para uma mente mais silenciosa, pode contribuir sim para estados emocionais mais positivos, quando a gente olha esse aspecto mais oriental, eu diria, né? Então, gente, quando a gente pensa nessa questão de nutrição sutil, né, como que a nutrição sutil, ela influencia a nossa saúde emocional, né? Então,
qual alimento que a gente está fornecendo para o nosso corpo físico, para a nossa mente, para as nossas emoções, né? Então a gente pensa, por exemplo, em outras formas de nutrição, né? A gente pensa nas imagens que a gente vê, a gente pensa no que a gente está vivendo, nas nossas experiências, nas pessoas com quem a gente convive, no nosso trabalho, toda a nossa vida, tudo isso é forma de nutrição, né? Então isso tudo também vai influenciar os nossos estados emocionais. Então, gente, concluindo, já estamos terminando a nossa aula de hoje. Ter uma boa alimentação vegetariana pode contribuir para a gente ter, realmente se sentir parte de algo maior, né? Por quê? Porque a gente sente que a gente está contribuindo para um mundo melhor, para um mundo com menos violência, para um mundo com menos impacto ambiental. E se nutricionalmente a gente já viu que uma dieta vegetariana bem planejada pode sim nos fornecer todos os nutrientes essenciais para a nossa saúde física, para a nossa saúde emocional, então, gente, por que não, né? Não quero converter ninguém, mas enfim, fica essa reflexão, tá? E é isso, pessoal. Eu acho que, só para concluir, saúde emocional não é só alimentação, né? Saúde emocional envolve exercício, envolve os 5 pilares que eu sempre falo: exercício, alimentação, autoconhecimento, descanso e amor. Tá bom, pessoal? Por hoje era isso. Domingo a gente vai ter uma live falando sobre proteínas na alimentação vegetariana. Agradeço de coração a presença de vocês, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada. Uma ótima quinta-feira para todos e nos vemos em breve, tá bom? Beijão! Vou desligar aqui, vou salvar a live, tá? Vou ver se eu consigo salvar.